Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal. Eu gostaria de agradecer a vocês imensamente aí o grande número de visualizações que teve no vídeo a respeito do F5. E eu vou compartilhar com vocês um pouquinho sobre o meu ponto de vista a respeito do F5. Eu, como um grande número de pessoas, acredito que alguns de vocês aí também, são leigos aí a respeito do assunto. Eu gosto também de aviação, desde que era pequeno. Comecei a me inteirar mais no assunto a respeito de aviões com o passar do tempo. Fui também aprendendo um pouco. À medida que o tempo foi passando, a mídia foi dando mais informações a respeito, vieram aí revistas especializadas, vieram também aí os vídeos, coisas postadas na internet, documentários, etc. E com isso a gente vai aprendendo um pouquinho a respeito do assunto. Uma das coisas que vem acontecendo nos últimos tempos é que as pessoas têm criticado bastante o F5, dizendo que avião velho, que sucata, esse avião já está super ultrapassado e outros comentários que a gente vai escutando a respeito. Ok, concordo, o avião é velho, ele é da década aí de 50, então tem aproximadamente seus 70 anos, né? Mas com base no que eu aprendi, em aviação, as coisas não são como no automobilismo, não é como um carro, que todo ano a empresa responsável pelos modelos lança um carro novo, um modelo novo todo ano. Em aviação não é assim que as coisas acontecem. Os projetos são concebidos, levam até 20 anos para fazer o seu primeiro voo e tem um passo muito grande nas coisas. Para vocês terem uma ideia, o nosso moderníssimo Gripen, que acabou de ser adquirido pela Força Aérea, na verdade teve o seu projeto iniciado na década de 80. Então, nós não estamos achando que estamos comprando um carro 23, né? E, na verdade é um projeto que vem se desenvolvendo ao longo do tempo e que tem atualmente as necessidades que o Brasil precisa para suprir aí a sua defesa. Na aviação, o que determina muitas vezes a obsolescência de um avião não tem nada a ver com o tempo que ele tem. Por exemplo, se você observar aí, eu assisti um documentário sobre o B-52, o bombardeio dos Estados Unidos. Ele foi utilizado na Guerra do Vietnã, ele foi totalmente modernizado, hoje ele tem aviônica ultra contemporânea e ele continua sendo largamente utilizado. Por quê? Porque ele corresponde às expectativas das necessidades que o país tem para a utilização dele. Ele preenche exatamente a lacuna onde ele é utilizado e vai ser utilizado por um bom tempo enquanto não vier um modelo que consiga substituí-lo, porque ele atende às necessidades. Um avião, ele tem as suas peças substituídas por um sistema chamado de hora de voo. À medida que as peças têm um determinado número de horas de voo, elas são substituídas, esteja ela no estado em que estiverem, elas têm que ser substituídas por uma peça nova. Então, de repente, você pode ter um avião que é super antigo, mas que tem todas as suas peças novas. Então, veja bem, porque em pleno século XXI, nós ainda continuamos com um sucesso tremendo no caso dos nossos Tucanos, o nosso Super Tucano aí, sendo fabricado aí a todo vapor, comprado por vários países do mundo, inclusive pelo grande Estados Unidos. Por quê? Porque ele tem uma sua utilização específica para a sua função. Você não vai dar tiro de escopeta para matar uma mosca, certo? Você não vai decolar um jato super moderno para fazer a defesa de um traficante invadindo o espaço aéreo do país, ou uma outra situação em que você tem situações que tem um custo elevadíssimo operacional que um jato tem em comparação com um turbo-hélice, no caso do Super Tucano. Então, cada um na sua praia, cada um cumprindo a sua função, e um avião turbo-hélice em pleno século XXI consegue cumprir funções nas suas devidas lacunas de forma perfeita. Por isso que ele é tão utilizado e continuará sendo utilizado, ok? No caso do nosso F5, ele vai continuar sendo utilizado até poder ser substituído pelos novos Gripen, e no contexto da América Latina, nós temos que ver uma série de situações. Outros países da América Latina também estão modernizando os seus aviões. Então, para que haja uma equiparação de força, é necessário que nós também tenhamos equipamentos que possam dar pronta resposta se caso
necessário. Então precisamos também modernizar a nossa aviação de caça nesse sentido. É claro que para um contexto mundial, outras potências como a Rússia, Estados Unidos e outros países, como a China, que estão investindo aí em equipamentos já de pesquisa para chegarem à 6ª geração de caças, nós vamos ficando para trás, é evidente, neste sentido. Mas nós não temos o mesmo potencial de participar de confrontos internacionais como eles. No caso do nosso F-5, começamos a chegar em algumas situações limites. Por exemplo, os aviões já estão ficando com o seu material fadigado, ou seja, pelo excesso de esforço que eles sofrem durante o voo, atingindo aí até próximo de 9 Gs durante o voo. Isso vai fadigando o material e vai comprometendo a segurança dessas aeronaves. Portanto, elas terão que ser substituídas em algum momento. E há condições, por exemplo, que devido ao custo, não vale mais a pena você continuar investindo em equipamentos para modernização, porque vai se tornando inviável. No nicho em que operam os caças, a coisa está se tornando extremamente tecnológica. Os aviões dependem de vários tipos de radares, ele tem diversos tipos de medidas e contramedidas que têm que ser tomadas a níveis tecnológicos, que exigem muito da tecnologia, tornando esses aviões menos visíveis no radar, ou mesmo imperceptíveis, ou com uma menor aparência no radar através da tecnologia stealth, que está sendo muito utilizado. E a outra é através de um mecanismo que existe na turbina que possibilita uma melhor manobrabilidade dos aviões. Você pode ver aí os Sukhois, tem aí em vídeos, você pode observar que eles fazem manobras incríveis, né? Então, para o Brasil, convém mais trocar as aeronaves por aeronaves novas que tenham englobado todas essas tecnologias na medida do possível, é claro, porque tem também questões que tem que ser levadas em consideração, que é o custo desses aviões, tá? Não digo a nível de custo do aparelho em si, mas digo em nível de custo operacional. Por trás de um avião não existe só o combustível, tem uma série de coisas que, para poder fazer com que essa aeronave voe, o custo fica elevadíssimo. Então, não adianta ter um F-35, que é como você ter uma Ferrari na garagem, de repente você quebra uma peça do motor dessa Ferrari e você não consegue mais repor essa peça. Tamanho é o custo que ela tem. É a mesma coisa que acontece com os aviões. Uma coisa é a perda de uma aeronave que custa bilhões e uma aeronave que custa milhões. Então, pessoal, o debate é muito legal. Eu acredito que a crítica bem colocada é válida. Mas antes de ficar por aí espalhando que o nosso F-5 é um Fusca super moderno, lembrem que o que está por trás disso é a nossa indústria sendo desenvolvida, a Força Aérea com seu esforço, com seus técnicos que são simplesmente fantásticos, mantendo essa aeronave em condições de voo e garantindo o sono de todo mundo, tá? E o avião, pelo avião, ele é super elegante, é uma aeronave fantástica, muito bonita e é sempre muito agradável vê-la em voo. Eu acredito que vocês também compartilham do mesmo sentimento e acham a mesma coisa que eu. Então, é isso aí, pessoal. Deixem aí seu comentário para a gente poder trocar ideia a respeito. Eu agradeço aí se vocês também mandarem aí suas informações, acrescentem mais coisas, me desculpem aí se eu errei em alguma coisa. E valeu, pessoal. Juízo, divirtam-se com os vídeos.